Estávamos em 1933. As ruas de Berlim ainda ressoavam com o barulho dos bondes. A fumaça das chaminés misturava-se ao cheiro de pão fresco e as vitrines exibiam os tecidos mais recentes. Rádios. À primeira vista, o país parecia avançar com confiança rumo à modernidade. Mas, sob a superfície, os mecanismos do novo regime se apertavam lentamente como um relógio que se enrola rumo a uma era de obediência. Nos mercados, as pessoas discutiam sobre preços e salários. Nas salas de aula, as crianças cantavam hinos com suas vozes ainda inocentes. Nas cozinhas, sussurros circulavam sobre vizinhos que partiram sem se despedir. O que parecia rotina já escondia os primeiros sinais de uma profunda transformação. Novos formulários para preencher, saudações obrigatórias, bandeiras penduradas onde antes havia cartazes de teatro. A vida judaica na Alemanha e na Europa Central não desapareceu da noite para o dia. Ela se desfez pouco a pouco, entrelaçada no cotidiano, dia após dia, ano após ano. Foi uma exclusão lenta que começava com formalidades administrativas e terminava com a morte, não apenas em discursos inflamados, mas também nas filas do escritório local, nos avisos no jornal da cidade, nas placas proibindo o acesso de judeus a um parque ou a um cinema. O rádio não se limitava a relatar as notícias, ele impunha o ritmo. O cinema ensinava ao público quando aplaudir. As escolas faziam repetir os slogans até que se tornassem automáticos. A propaganda não precisava de força bruta no início. Ela agia pela repetição, pelos símbolos e pelo silêncio. E, no entanto, nos lares judaicos ainda se acendiam as velas do Shabat. A sopa de galinha ainda fervia, as crianças ainda riam nos pátios. A vida continuava apesar da suspeita crescente, dos boatos de demissão, dos vizinhos que de repente desviavam o olhar. Este documentário não fala a partir dos escritórios dos poderosos. Ele fala das ruas, das filas para o pão, das salas de aula, das mesas familiares. Ano após ano, acompanharemos como o regime nazista transformou a vida de milhões de judeus, desde a perda da cidadania plena até a descida aos guetos, às deportações e aos campos. Veremos as placas e as filas. Sentiremos o frio e a fome. Ouviremos os rádios e os sussurros até que a devastação seja total, pois a tragédia não começou em Auschwitz. Ela começou em uma sala de aula onde um livro foi retirado, em um banco de parque onde alguém se levantou em vez de sentar ao lado de um judeu, em um escritório onde um carimbo dividiu a sociedade em duas. As ruas sabiam disso, os relógios sabiam disso, os prefeitos sabiam disso. Isso foi em 1933. O poder mudou de mãos com desfiles e tochas, com discursos de renascimento e união. Mas para as famílias judias, o sentimento era diferente, como se uma porta que estivera entreaberta por gerações estivesse se fechando lentamente. Nos cafés de Berlim, o debate político ainda fervilhava. Nas livrarias de Frankfurt, os romances judaicos ainda ocupavam as prateleiras. Nos bondes de Munique, operários e estudantes ainda se sentavam lado a lado sem pensar muito nisso. Mas já em abril daquele ano, cartazes começaram a aparecer nas vitrines das lojas. Não compre dos judeus. Soldados da SA ficavam em frente às lojas de famílias, desenhando marcas amarelas nas vitrines de padarias, farmácias, lojas de roupas. O método era simples, quase banal. Um decreto aqui, uma ordem burocrática ali. Bastava um novo formulário, um carimbo que anulava um diploma universitário, uma lista publicada em um jornal local. A Gleichschaltung, a chamada coordenação, afastou médicos, advogados e professores judeus de seus cargos. Nas salas de aula, as crianças começaram a ouvir seus colegas judeus serem descritos como diferentes. O rádio transmitia em alto volume discursos metálicos vindos do Reichstag. O cinema exibia imagens de multidões imensas, sob bandeiras vermelhas adornadas com suásticas pretas. Os professores exigiam a saudação obrigatória, até mesmo das crianças mais novas, que levantavam timidamente o braço, sem ainda compreender o significado do gesto. E, no entanto, as famílias judias tentavam manter uma vida normal. Em Leipzig, uma mãe corrigia os deveres de matemática do filho. Em Hamburgo, um avô ainda levava sua neta ao zoológico aos domingos, mas os sinais estavam lá.
Um vizinho que já não cumprimentava, um carteiro que entregava cartas de demissão, um banco que fechava uma conta sem explicação. A obediência era aprendida no silêncio. A violência nem sempre era necessária. Bastava a ameaça de perder o emprego, de ser humilhado na praça da vila ou de ver seus filhos rebaixados na escola. Em 1935, a exclusão tornou-se lei. No Congresso do Partido, em Nuremberg, foram adotados estatutos que privaram os judeus da cidadania alemã. De um dia para o outro, eles deixaram de ser vizinhos com direitos. Tornaram-se súditos. Os casamentos entre judeus e não-judeus foram proibidos. E com isso, os rumores transformaram-se em certezas. O muro que se erguia entre os judeus e a sociedade não era mais apenas social, era legal. Nos mercados, o impacto era evidente. Clientes de longa data que deixaram de entrar nas lojas, médicos sem pacientes, professores sem sala de aula. Nas cozinhas, as vozes tornaram-se mais baixas e avisava-se as crianças para não falarem muito em público. Algo havia mudado. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todos sentiam. A exclusão já não era mais uma atitude, era um sistema. Estávamos em 1936. O país se apresentava ao mundo como uma vitrine cuidadosamente polida. Bandeiras recém-passadas, estádio lotado até a borda, multidões uniformizadas aplaudindo em perfeita sincronia. Os Jogos Olímpicos de Berlim tornaram-se a grande vitrine do regime. Tudo estava polido, calculado, organizado para disfarçar a sombra que já caía sobre os judeus. Nas ruas principais, os cartazes antissemitas foram temporariamente retirados. As vitrines das lojas que haviam sido manchadas de tinta foram limpas e redecoradas. Até mesmo alguns jornais receberam ordens para suavizar sua linguagem. Aos olhos dos visitantes estrangeiros, a Alemanha parecia moderna, disciplinada, acolhedora. Mas nos bairros judeus, por trás do cenário, a realidade não havia mudado. Nas pequenas padarias, os clientes de longa data haviam deixado de aparecer. Nas escolas, as crianças judias eram relegadas à última fileira, seus cadernos examinados com desconfiança. Nas universidades, quase todos os professores judeus haviam desaparecido. As cadeiras vazias agora eram ocupadas por fiéis do partido. A máquina era paciente. Um banco fechou discretamente a conta de uma família judia. Uma empresa demitiu discretamente seu contador judeu. O carteiro chegava com novos formulários, permissões de trabalho revogadas, avisos de impostos inflacionados, uma folha de papel, um selo, uma assinatura. Isso bastava. O rádio, onipresente nas salas de estar graças ao Volksempfänger, o aparelho barato distribuído em massa, martelava mensagens de unidade, pureza e grandeza. Os rolos de cinema apresentavam o Führer como um pai protetor. Nas salas de aula, os professores exibiam quadros raciais e mapas categorizando os alunos por tipo. E, no entanto, a vida cotidiana tentava subsistir. Nas cozinhas judaicas, as sopas continuavam a ferver. Ainda se liam poemas em alemão e em Yiddish. Ainda se comemoravam aniversários com velas improvisadas, mas o clima havia mudado. Os vizinhos desviavam o olhar. As conversas eram interrompidas quando alguém entrava na sala. As cartas enviadas a parentes no exterior eram escritas com cautela, sabendo que poderiam ser abertas. 1936 terminou com a ilusão enganosa de que talvez o pior já tivesse passado. Os Jogos Olímpicos haviam atenuado a visibilidade das perseguições. Alguns ousavam esperar que a vida pudesse se estabilizar, mas era apenas uma falsa calmaria, o silêncio antes da tempestade. 1937 chegou sem uma ruptura espetacular, mas com uma pressão cada vez mais sufocante. Foi o ano em que as empresas judaicas começaram a ser arianizadas, transferidas para proprietários não-judeus, muitas vezes por preços irrisórios. Lojas que pertenciam a famílias há gerações mudavam de dono de um dia para o outro. A placa na porta era a mesma, mas o proprietário já não era. Nos mercados, a diferença era flagrante. As lojas, que antes eram lugares de confiança, agora pareciam frias, administradas por desconhecidos. Alguns clientes voltavam, outros nunca mais voltavam. Os antigos proprietários ficavam com caixas vazias e vidas destruídas. O processo era administrativo, legal, de uma rigidez burocrática irrepreensível.
Documentos assinados em escritórios, notificações entregues por mensageiros, dossiês cuidadosamente organizados em pastas de papelão. Não era um saque barulhento, era uma desapropriação silenciosa. A propaganda ressoava paralelamente a esse processo, repetindo incansavelmente as mesmas frases até a exaustão. O judeu é um estrangeiro em nossa terra. O judeu vive do trabalho dos outros. Nas salas de aula, as crianças copiavam essas frases no quadro negro. No rádio, vozes oficiais as repetiam com uma convicção metálica. Mas nos pátios, outras vozes se faziam ouvir. Mães consolando seus filhos após insultos na escola, avós contando histórias de épocas mais livres, famílias começando a esconder objetos de valor em porões ou atrás das paredes. E, no entanto, a esperança não desaparecia completamente. Alguns ainda pensavam que podiam esperar que as coisas acabariam mudando. 1937 terminou com esse duplo sentimento. Uma vida que ainda tentava ser normal, mas já marcada pela desconfiança. E então veio 1938, o ponto de ruptura. O ano em que o verniz se quebrou e a perseguição se mostrou sem máscara. Em março, a Áustria foi anexada ao Reich durante o Anschluss. As ruas de Viena se encheram de bandeiras e desfiles. Para os judeus austríacos, a transformação foi imediata. Humilhação pública, obrigados a esfregar as ruas de joelhos, demitidos de seus empregos, marcados como inimigos. O que havia sido progressivo na Alemanha chegou à Áustria de forma brutal e repentina. No mesmo ano, em setembro, o Reich promulgou novos decretos exigindo que os passaportes judeus fossem carimbados com um grande J vermelho. Eles não eram mais apenas cidadãos degradados, agora estavam marcados, rotulados, transformados em suspeitos permanentes. Mas a noite mais sombria chegou em novembro, a noite dos cristais, a noite do vidro quebrado. Nos dias 9 e 10 de novembro de 1938, vitrines de lojas foram quebradas, sinagogas incendiadas, comércios judaicos saqueados, ruas inteiras da cidade estavam cobertas de vidro quebrado. A fumaça das sinagogas em chamas escurecia o céu. Dezenas de judeus foram assassinados, milhares presos e enviados para campos de concentração. Nas cozinhas, as refeições ficavam pela metade porque alguém batia violentamente à porta. Nos quartos, crianças se escondiam debaixo das camas enquanto o vidro estilhaçava lá embaixo. Nas sinagogas, rolos da Torá eram jogados na rua e pisoteados. A propaganda falava de um impulso espontâneo do povo, mas todos sabiam que aquilo havia sido orquestrado, planejado, incentivado de cima. A polícia virava o rosto. Os bombeiros só intervinham para impedir que as chamas se espalhassem para os prédios vizinhos. E, no entanto, mesmo durante essa noite de fogo e vidro, houve gestos de humanidade. Vizinhos que se ofereciam para esconder uma criança, funcionários que davam avisos antecipados, desconhecidos que entregavam chaves para escapar por uma porta dos fundos. Mas eram apenas exceções, pequenas luzes em uma escuridão crescente. Após a noite dos cristais, ninguém mais podia se iludir. A vida judaica na Alemanha estava destruída. Comércios destruídos, sinagogas reduzidas a cinzas, homens presos. A imigração, antes uma opção, tornou-se uma necessidade urgente. Aqueles que tinham condições tentavam fugir, os outros estavam presos. O silêncio tornava-se mais pesado. Nos bondes, as pessoas evitavam olhar para os sobreviventes da noite dos cristais. Nos mercados, as vozes mal se elevavam acima de um sussurro. O medo já não era apenas judeu. Ele havia se espalhado entre todos que tinham visto e permaneceram em silêncio. O ano de 1938 terminou com uma certeza devastadora. A exclusão transformou-se em perseguição aberta, e a questão já não era se era possível resistir, mas sim se era possível sobreviver. A fumaça das sinagogas ainda pairava no ar, e o mundo inteiro a sentia. Era 1939. O ar estava carregado de presságios. Nos mapas pendurados nas salas de aula, as fronteiras já pareciam estreitas demais para as visões grandiosas que ecoavam no rádio. Os relógios marcavam o tempo em uma espera tensa. Um rumor de guerra percorria os mercados, as filas do pão e os pais preocupados. No dia 1º de setembro, as sirenes confirmaram o que todos temiam. A Alemanha havia invadido a Polônia. A guerra já não era mais uma ameaça, ela estava ali.
E para os judeus da Polônia, uma das maiores e mais dinâmicas comunidades da Europa, isso marcou o início de uma descida sem precedentes rumo ao confinamento e à degradação. Em Varsóvia, os soldados alemães invadiram as ruas. Em Łódź, novos decretos cobriam cada canto. Em Cracóvia, os sinos das igrejas soavam por cima do martelar das botas pesadas. Para as famílias judias, a mudança foi imediata. Rádios confiscados, casas requisitadas, batidas noturnas. Uma simples ordem pregada na parede era suficiente para transformar a vida de todo um bairro. A máquina era simples, e era justamente isso que a tornava terrivelmente eficaz. Os recenseamentos vinham primeiro. Cada judeu precisava se registrar, fornecer informações, listar seus familiares. Depois, as braçadeiras obrigatórias, faixas brancas adornadas com uma estrela de Davi azul. Agora não era mais necessário denúncia. A estigmatização era visível, inevitável, tecida no cotidiano. Nos mercados, os judeus só podiam fazer suas compras em horários restritos. Nas praças públicas, alguns bancos exibiam placas, proibido para judeus. Nas escolas, as crianças judias eram expulsas. Os rabinos viam bibliotecas inteiras serem confiscadas. As sinagogas eram fechadas, transformadas em depósitos ou estábulos. A propaganda acompanhava cada etapa. Cartazes, jornais, alto-falantes nas praças públicas. Era sempre a mesma mensagem. Os judeus eram culpados pela guerra, parasitas a serem separados. As caricaturas distorciam seus rostos em máscaras grotescas. Os discursos falavam de limpeza e ordem. E, no entanto, nos lares judeus, acendiam-se as velas na sexta-feira à noite. Nas cozinhas, as mães improvisavam sopas com restos, compartilhando o pouco que tinham. Nos pátios, as crianças ainda brincavam, mesmo já aprendendo a ficar em silêncio, quando o som das botas dos soldados ecoava por perto. A vida tentava se refugiar no privado e no íntimo, mesmo que a suspeita e o medo se infiltrassem por todas as frestas. Em outubro de 1939, a máquina tomou um rumo decisivo. Os guetos começaram. Na Polônia, comunidades inteiras foram forçadas a se instalar em bairros confinados. No início, cercas improvisadas de arame farpado. Mais tarde, paredes de tijolo maciço. Varsóvia, Łódź, Lublin, Białystok. Nomes que se tornaram sinônimos de cativeiro. Em Varsóvia, o gueto foi isolado em novembro de 1940. Uma cidade dentro de outra cidade, cercada por muralhas com mais de 3 metros de altura, encimadas por arame farpado. Por um lado, a vida continuou como de costume. Lá dentro, mais de 400 mil judeus amontoados em um espaço minúsculo. A vida cotidiana no gueto significava fome. As rações oficiais eram escassas, mal chegavam a 184 calorias por pessoa, uma lenta sentença de morte. Sem carne, sem leite, pão insuficiente. O contrabando tornou-se o único meio de sobrevivência. Crianças ágeis se esgueiravam pelas fendas do muro para trazer batatas, cebolas, pedaços de pão. Muitas nunca voltaram. Nas ruas do gueto, a pobreza se multiplicava. Famílias inteiras se amontoavam em um único cômodo. O frio do inverno entrava pelas janelas quebradas. Corpos famintos jaziam nas entradas. E, em meio à miséria, a vida cultural ainda lutava para sobreviver. Escolas clandestinas, concertos, peças de teatro, pois a própria dignidade era uma forma de resistência. Em Łódź, o gueto assumiu uma forma ainda mais dura. Lá, o velho líder da comunidade, Mordechai Chaim Runkowski, aceitou dirigir o Judenrat, o conselho judaico imposto pelos alemães. Ele acreditava que a única chance de sobrevivência era tornar-se útil, transformar o gueto em uma imensa oficina produzindo para o Reich. As pessoas costuravam uniformes, fabricavam sapatos, consertavam equipamentos, mas os salários eram irrisórios. A fome em troca de uma esperança incerta. Os sistemas de controle eram implacáveis. O Judenrat distribuía permissões, organizava recenseamentos, submetia listas de trabalhadores. A polícia judaica, sob ordens dos alemães, fazia cumprir as regras. E por trás de tudo isso, os alemães próprios gerenciavam a escassez, decidindo quem viveria mais um dia. Dentro dos mercados do gueto, a moeda oficial já não tinha mais importância alguma.
Cascas de pão eram trocadas por botões, sapatos velhos por batatas. As crianças aprendiam a reconhecer o som de uma patrulha antes mesmo de aprenderem a ler. As mães ferviam uma sopa rala com cascas de batata. Os pais tentavam manter conversas que não tratassem apenas da fome. O rádio do Reich não chegava ao interior do gueto, mas as notícias circulavam mesmo assim, como sussurros. A guerra poderia acabar em breve. A Grã-Bretanha resistia. Os soviéticos não se renderiam. Eram apenas rumores, mas traziam um sopro de alívio. E, no entanto, o medo permanecia constante. Cada batida podia significar o desaparecimento de um vizinho, de um primo, de um amigo. Bastava não ter os documentos certos, ser suspeito de contrabando ou simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Fora da Polônia, até mesmo na própria Alemanha, a vida judaica tornou-se insuportável após a Noite dos Cristais. Muitos tentaram fugir. Alguns conseguiram emigrar para a Palestina, para os Estados Unidos, para a América do Sul. Outros ficaram presos pela burocracia, pelas cotas de imigração, pela ausência de vistos. Para eles, a guerra fechou completamente todas as saídas. Em 1940, com a França ocupada e metade da Europa sob controle nazista, o sentimento era claro. Já não havia mais para onde fugir. Os judeus ainda presentes na Alemanha tinham se tornado quase invisíveis, escondidos em fundos de lojas, dependendo da coragem ou da indiferença de seus vizinhos. Na Polônia, os guetos já eram a norma. A propaganda alemã mostrava mapas cheios de setas vitoriosas, discursos de unidade, imagens de soldados sorridentes. Mas dentro dos muros do gueto, a realidade era bem diferente. A fome, o frio, o medo. A distância entre os filmes triunfantes e a miséria das ruas de Varsóvia era imensa. E, no entanto, a vida resistia. Diários secretos eram escritos, aulas para crianças organizadas, violinos tocavam com cordas gastas. Toda uma geração aprendeu que simplesmente sobreviver era um ato de rebeldia. O ano de 1940 terminou com uma suspeita que poucos ousavam expressar em voz alta. O gueto não era o fim, era apenas uma etapa. Os muros não tinham sido construídos para proteger, mas para conter até a chegada de algo pior. O inverno era gelado, a fome insaciável, o silêncio pesado. E além dos muros, os trens continuavam a circular. Isso foi em 1941. Os calendários já não marcavam as estações do ano, mas sim as campanhas eleitorais. Os relógios alemães marcavam o ritmo de uma guerra que se espalhava como uma mancha sem fim. E a cada avanço, o espaço judaico diminuía ainda mais, confinado a um canto de medo. Em junho, ocorreu a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Milhões de soldados atravessaram a fronteira ao amanhecer com colunas intermináveis de caminhões e tanques. Mas atrás deles, quase invisíveis no início, vinham outros, os Einsatzgruppen, os Esquadrões da Morte. Sua missão era fria e clara: seguir o avanço do exército e exterminar os judeus nos territórios recém-ocupados. As primeiras semanas foram uma ruptura no tecido da vida. Em cidades por toda a Ucrânia, Bielorrússia e os estados bálticos, os judeus eram arrancados de suas casas, levados nominalmente para a periferia, forçados a cavar valas. Os tiros ecoavam nos campos, nas florestas, a céu aberto. Em Babi Yar, nos arredores de Kiev, mais de 33 mil judeus foram assassinados em apenas 2 dias, em setembro. Não havia julgamento, nem tribunais, apenas um recenseamento, uma denúncia, uma braçadeira visível. A máquina de extermínio era direta, brutal, imediata. O crepitar das metralhadoras, os gritos, o silêncio que se seguia, o cheiro de pólvora e de terra recém-revolvida impregnando cidades inteiras. Nos vilarejos, os vizinhos observavam por trás de janelas fechadas. Alguns ajudavam a esconder, outros mostravam o caminho. A obediência e o medo pesavam mais do que a compaixão, e o resultado era sempre o mesmo. Ruas esvaziadas de suas lojas judaicas, vias judaicas desaparecidas. Nos guetos da Polônia, a vida tornou-se ainda mais precária. A guerra no leste trouxe mais fome, mais confisco, mais batidas. Os alemães reforçaram o isolamento, muros mais altos, portas seladas, uma vigilância constante.
Lá dentro, as rações diminuíram ainda mais, 184 calorias por dia em Varsóvia, mal o suficiente para sobreviver algumas semanas. O contrabando tornou-se vital, mas também mortal. Cada criança flagrada com pão no bolso corria o risco de ser abatida na rua. As fiscalizações se multiplicaram. Listas para trabalho forçado, cotas de deportados escolhidos ao acaso, autorizações que faziam a diferença entre ir para a fábrica ou para a cova. A burocracia era implacável. Um simples carimbo decidia entre a vida e a morte. A propaganda não parava. Nos jornais, no rádio, nos discursos, o refrão era sempre o mesmo. Os judeus eram responsabilizados pela guerra, pela fome, pelas bombas britânicas. O público alemão ouvia, concordava, permanecia em silêncio. Nos territórios ocupados, a mensagem era traduzida e difundida, uma ladainha sem fim. E, no entanto, dentro dos guetos, a vida ainda tentava persistir. Em Varsóvia, Emanuel Ringelblum organizou o arquivo secreto Oineg Shabbes, um esforço para documentar a vida judaica sob o jugo, para que o mundo soubesse um dia. Diários, cartazes, listas, relatos, até mesmo desenhos de crianças foram reunidos, todos enterrados em caixas de metal e latas de leite, como sementes de memória para um futuro incerto. Em 1941, uma nova ordem foi dada. Todos os judeus da Alemanha deveriam usar a estrela amarela costurada no peito. Já não era mais um símbolo religioso, mas um distintivo de segregação. Andar com ela em Berlim, Hamburgo, Viena, significava ser apontado, insultado, agredido. Isso significava nunca escapar do olhar. Na rua, alguns desviavam o olhar, outros cuspiam. Para muitos judeus alemães, essa estrela colocava fim a qualquer ilusão persistente de pertencimento. Eles já não eram mais cidadãos degradados. Eram párias, visíveis, vulneráveis. Enquanto isso, a guerra não oferecia nenhum alívio. As primeiras vitórias na União Soviética pareciam confirmar a invencibilidade da Alemanha. E com ela veio a radicalização. Dentro do regime, a linguagem tornou-se mais dura. Já não se falava mais em expulsão ou segregação, mas sim em eliminação total. Nos escritórios de Berlim, nas sedes do partido, um novo termo começou a circular: Endlösung, a solução final. Nas ruas, essa mudança ainda não tinha nome, mas era sentida nos corpos que caíam nas valas, nas deportações cada vez mais frequentes, na atmosfera de desespero que reinava nas cozinhas dos guetos. As mães improvisavam receitas com batatas podres. As crianças aprendiam a ler em escolas clandestinas, copiando letras em pedaços de papel. Os rabinos murmuravam orações. E todos, absolutamente todos, sabiam que o tempo estava contado. Os trens começaram a ocupar o centro da cena. Os vagões de carga, antes usados para carvão ou gado, agora estavam lotados de pessoas. Os destinos nem sempre eram claros. Alguns levavam a campos de trabalho forçado, outros a lugares desconhecidos. As estações do leste tornaram-se pontos de passagem para o desaparecimento. Para aqueles que ficavam, a ausência era esmagadora. Uma cama vazia, um caderno esquecido em uma gaveta, uma xícara sem dono. O gueto aprendeu a viver com o impensável. A cada noite, alguém desaparecia para sempre. A propaganda oficial falava de reinstalação, de novos trabalhos no leste. Cartazes mostravam imagens de ordem e disciplina. Mas nas cozinhas judaicas, a linguagem era diferente. Falava-se de comboios, de listas, de valas. O medo já tinha seu próprio vocabulário, e, no entanto, no coração das trevas, a resistência se manifestava por pequenos gestos, diários íntimos rabiscados em papel rasgado, bibliotecas secretas, canções que as crianças aprendiam de cor para preservar sua língua, sua cultura. Pois mesmo na decadência havia uma vontade de afirmar a vida. 1941 terminou com uma brutalidade implacável. O inferno havia se espalhado. Já não eram apenas muros, já não eram apenas humilhações. Eram fuzilamentos em massa, trens lotados, estrelas amarelas obrigatórias. A questão já não era mais se era possível sobreviver por mais um dia. A questão era como conseguir isso sem perder todo o senso de humanidade. Os poços foram preenchidos, as paredes mais altas, as estrelas costuradas. O extermínio havia começado,
mesmo que ainda não fosse chamado assim. Era 1942. A fumaça agora fazia parte da paisagem. Nos mapas de guerra, as setas apontavam para frentes distantes, mas nas cozinhas do gueto, nos vagões lacrados, nos acampamentos recém-construídos, a realidade era bem diferente. O extermínio havia se tornado um programa, uma política, uma rotina. Em janeiro, numa elegante mansão às margens do Lago Wannsee, nos arredores de Berlim, um grupo de burocratas, responsáveis do partido e representantes dos ministérios, se reuniu. A conferência de Wannsee durou apenas algumas horas. Não houve discursos inflamados, nem grandes proclamações, apenas tabelas, números, cálculos. Falaram de 11 milhões de judeus europeus como se fosse um inventário. Eles falaram de trens, de destinos, de eficiência. A solução final para a questão judaica já não era mais uma insinuação. Ela se tornou um plano sistemático. O que, em 1941, eram fuzilamentos em massa e guetos selados, foi transformado em 1942 em uma rede de campos de extermínio. Belzec, Sobibor, Treblinka, pontos anônimos em um mapa que logo se tornaram sinônimo de morte. Auschwitz, até então um campo de trabalho, foi ampliado com câmaras de gás e crematórios. Os mecanismos eram frios, burocráticos, industriais. A Reichsbahn, os caminhos de ferro alemães, programavam os trens. A Gestapo e a SS faziam listas de comunidades inteiras. Os conselhos judaicos, o Judenrat, receberam a ordem de preparar os comboios, e os vagões se enchiam dia após dia. Em Varsóvia, famílias inteiras foram reunidas no Umschlagplatz, o pátio de embarque próximo aos trilhos do trem. Mães com crianças nos braços, idosos apoiados em bengalas, jovens segurando pequenas malas. Diziam-lhes que estavam partindo para trabalhar no leste, que só deveriam levar o essencial. Na realidade, eles iam para campos onde suas bagagens seriam confiscadas, seus bens separados, seus corpos destruídos. Dentro dos vagões de gado, o ar ficava cada vez mais rarefeito. Sem água, sem espaço, sem luz. As viagens duravam dias, pontuadas por gritos, soluços e silêncio. Os pisos estavam cobertos de imundície e corpos que não sobreviveram. E, ao chegarem, os gritos se transformaram em ordens. Saia daqui depressa! Deixe as malas alinhar! Em Treblinka, a chegada significava o fim. Não havia barracões permanentes, apenas plataformas, galpões, câmaras disfarçadas de chuveiros. Os trens chegavam, as portas se abriam, os passageiros eram empurrados para fora, separados, despidos, assassinados. Em poucas horas, um comboio inteiro desaparecia. Tudo o que restava eram pilhas de sapatos, óculos, cabelos cortados. Em Auschwitz-Birkenau, o processo atingia uma escala ainda maior. Os prisioneiros selecionados para o trabalho eram tatuados com um número no braço. Os outros eram conduzidos às câmaras de gás, onde cristais de Zyklon B caíam do teto. O silêncio que se seguia era absoluto, apenas quebrado pelo ronco dos motores dos crematórios. Nos guetos, a vida se resumia a esperar. Qualquer dia podia significar a deportação. As ruas de Varsóvia estavam cheias de órfãos, de exaustos mendigando restos. Em Lodz, Rumkowski anunciou seu tristemente célebre decreto: "Deem-me seus filhos." Por ordem dos alemães, ele exigiu que as crianças fossem entregues para a deportação. As mães gritavam, os pais resistiam. A polícia judaica arrastava as crianças até os caminhões. Era a perversão máxima. Pais forçados a escolher entre seus filhos, líderes da comunidade transformados em instrumentos da máquina de morte. Os mecanismos eram ao mesmo tempo sutis e brutais. Reinstalações voluntárias eram anunciadas. Promessas de melhores condições eram feitas. Bastara acreditar para caminhar em direção ao Umschlagplatz, e aqueles que hesitavam eram de qualquer forma arrastados. A propaganda continuava funcionando. O público alemão via imagens de vitórias militares, ouvia discursos sobre as soluções finais, mas raramente conhecia os detalhes. Os jornais falavam de relocalizações e colônias de trabalho. A linguagem era uma máscara. A realidade se desenrolava atrás de muros, atrás de arame farpado, em campos sem nome. E, no entanto, algumas notícias filtravam.
Soldados enviavam cartas. Os ferroviários conversavam em casa. Boatos circulavam nas salas paroquiais, mas no geral o silêncio reinava. Dentro dos campos, a vida não era mais do que uma sombra. Em Auschwitz, aqueles escolhidos para o trabalho dormiam em barracões superlotados, sobre tábuas úmidas. A fome era constante, as rações escassas, pão duro, uma sopa rala. A doença se espalhava por corpos enfraquecidos. Os experimentos médicos aumentavam o horror, injeções, operações, mutilações. E, no entanto, mesmo ali, momentos de resistência humana vacilavam. Um violinista tocava à noite. Um prisioneiro rabiscava poemas em pedaços de papel roubados. Uma mãe dividia seu pão com o filho, sabendo que não era suficiente nem para um, nem para o outro. A humanidade tentava ressurgir entre as ruínas. Em Varsóvia, alguns compreendiam que o gueto não passava de uma sala de espera para a morte. Em segredo, grupos de jovens começaram a reunir armas, a preparar uma revolta. A revolta ainda não havia começado, mas a semente estava plantada. Era melhor morrer lutando do que embarcar em um vagão de deportação. Enquanto isso, os arquivos clandestinos continuavam a reunir provas. O Oyneg Shabbos, de Ringelblum, enterrava testemunhos, listas de deportados, desenhos de crianças, documentos escondidos sob a terra, escritos com a certeza de que os corpos seriam destruídos, mas as palavras poderiam sobreviver. O ano de 1942 terminou com números que ultrapassavam a compreensão. Milhões de judeus já haviam sido assassinados nos guetos, em valas, nos campos de extermínio. E, no entanto, o programa continuava. As chaminés de Auschwitz queimavam sem cessar. Os trens circulavam dia e noite. A fumaça era bem real. O silêncio também era. Nas cozinhas judaicas que ainda restavam, falava-se em voz baixa, rezava-se em segredo, dormia-se com as malas prontas. A vida havia se tornado espera, e a espera havia se tornado uma condenação. O ano terminou com uma imagem devastadora, chaminés incandescentes sob o céu de inverno, e a certeza de que o extermínio já não era um boato, nem uma exceção, nem uma medida temporária. Era a política central, o próprio coração do regime. A obediência já não precisava de justificativa, bastava olhar para a fumaça. Estávamos em 1943. A fumaça ainda se erguia, mas já não era apenas fumaça. Era um sinal, era uma prova, era um grito. Nos mapas oficiais, a Alemanha ainda parecia vitoriosa. Nos noticiários filmados, os discursos falavam de uma resistência heróica contra a Grã-Bretanha e de avanços no leste. Mas nos guetos, nos campos, nas florestas, outra língua tomava forma, a língua do desespero se transformando em resistência. Em Varsóvia, o gueto havia se reduzido a uma sombra. Das mais de 400 mil pessoas confinadas em 1940, apenas dezenas de milhares permaneciam. A maioria havia sido deportada para Treblinka. As ruas estavam desertas, cobertas de escombros e cadáveres. E, no entanto, entre as ruínas, jovens membros da ZOB, a Organização Judaica de Combate, armavam-se com velhas pistolas, coquetéis Molotov, rifles enferrujados. O lema deles era claro: não partiremos como ovelhas para o matadouro. No dia 19 de abril de 1943, na véspera da Pesach, começou a insurreição do gueto de Varsóvia. Quando as tropas alemãs tentaram entrar, foram recebidas por tiros vindos das janelas, por granadas caseiras, por chamas que irrompiam dos túneis subterrâneos. Durante quase um mês, um punhado de combatentes enfrentou o exército mais poderoso da Europa. Nas cozinhas carbonizadas, panelas com água suja continuavam a ferver. Nos porões, as crianças aprendiam a se mover em silêncio para não revelar os esconderijos. Nos telhados, jovens homens e mulheres lançavam-se ao combate, certos de que iriam morrer. A fumaça das casas em chamas preenchia o céu. A cidade inteira via as chamas. No dia 16 de maio, o general Jürgen Strupp declarou o gueto destruído. A grande sinagoga de Varsóvia foi destruída com explosivos como símbolo de vitória. Mas a imagem que permaneceu não foi a do triunfo alemão,
e sim a da dignidade daqueles que resistiram ao impossível. A resistência não se limitou a Varsóvia. Nos guetos de Białystok, Vilnius, Częstochowa, grupos clandestinos se levantaram contra as deportações. Em Treblinka, Sobibór, Auschwitz, prisioneiros organizaram levantes, incendiaram os crematórios, cortaram as cercas. A maioria foi morta, mas alguns conseguiram escapar para contar a história. Nas florestas da Bielorrússia e da Ucrânia, milhares de fugitivos judeus formaram grupos de partisãs. Eles viviam em cavernas, sobreviviam com o que encontravam, sabotavam as linhas férreas, armavam emboscadas para as patrulhas alemãs. Era uma resistência armada, mas também uma resistência pela própria sobrevivência. Enquanto isso, a máquina de morte se acelerava. 1943 foi o ano da Ação Reinhard, a liquidação final dos guetos da Polônia e a deportação em massa de seus habitantes para os campos de extermínio. Lublin, Cracóvia, Radom, os muros caíam um após o outro, não para libertar, mas para esvaziar. O esquema era sempre o mesmo. Ordens afixadas nas paredes, listas de transporte, trens chegando a estações lotadas. Famílias inteiras desapareciam em poucos dias. Os guetos eram deixados em silêncio, com portas entreabertas, utensílios abandonados, brinquedos quebrados em pátios vazios. Nos campos, o processo tornava-se mais impessoal, mais industrial. Em Auschwitz, as câmaras de gás funcionavam a todo vapor. Os crematórios operavam dia e noite. Os corpos viravam fumaça. A fumaça virava cinza. A cinza tornava-se poeira dispersa pelo vento. E, no entanto, mesmo nessa escuridão, a vida buscava fissuras. Nos barracões gelados, mães ainda murmuravam canções de ninar. Nos ateliês forçados, operários esculpiam pequenas figuras a partir de pedaços de madeira, escondendo-as sob o assoalho. Nos porões dos guetos moribundos, casamentos clandestinos eram celebrados. Orações eram recitadas. Diários eram escritos. O arquivo Royneg-Schabos de Ringelblum continuou até o fim. Quando seus últimos membros foram descobertos e mortos, as caixas de documentos permaneceram enterradas. Décadas depois, elas seriam desenterradas, testemunhas mudas de um mundo destruído. Em 1944, a guerra começou a mudar de rumo. Após Stalingrado e Kursk, o exército alemão estava em retirada no leste. Os aliados desembarcaram na Itália. Os bombardeios sobre a Alemanha se intensificaram, mas em vez de desacelerar a máquina de extermínio, o regime a acelerou. Em março de 1944, a Hungria foi ocupada pelas tropas alemãs. Em apenas algumas semanas, mais de 400.000 judeus húngaros foram deportados para Auschwitz. Extermínio em velocidade máxima. Trem superlotado, plataforma transbordando, crematório saturado. As imagens eram infernais. Filas intermináveis despejadas para fora dos vagões, oficiais decidindo com um simples gesto de mão, crianças arrancadas de suas mães, a fumaça onipresente no horizonte. Em Varsóvia, toda a cidade se levantou em agosto de 1944 contra a ocupação alemã. A insurreição durou 63 dias. Os poucos judeus que sobreviveram escondidos entre as ruínas juntaram-se aos insurgentes. A cidade foi arrasada, seus bairros demolidos, sua população massacrada. Varsóvia não era mais do que um amontoado de ruínas, uma paisagem de cinzas refletindo a devastação de toda a Europa. A propaganda alemã ainda proclamava a vitória, a pureza, a fidelidade ao Führer, mas a realidade era bem diferente. Os trens continuavam a seguir para Auschwitz, mesmo quando o Reich vacilava. O extermínio não era um projeto secundário, era a prioridade. Em cozinhas improvisadas, o pão duro ainda era repartido entre muitos. Nos barracões gelados, orações ainda eram sussurradas. Nas florestas úmidas, armas enferrujadas ainda disparavam contra as patrulhas alemãs. A vida resistia como podia em meio às ruínas. O ano de 1944 terminou com uma paisagem devastada. Os guetos aniquilados, os campos funcionando a todo vapor, as cidades em ruínas e, no entanto, um horizonte começava lentamente a se abrir. O avanço soviético libertou os primeiros territórios, as primeiras valas comuns foram descobertas, os primeiros relatórios chegaram ao mundo.
mas para aqueles que ainda estavam lá dentro, em Auschwitz, Ravensbrück, Majdanek, Bergen-Belsen, o futuro ainda era apenas fumaça. O boato da derrota alemã se espalhava, mas o extermínio não cessava. O Reich podia vacilar. As chaminés ainda queimavam. Era 1945. O Reich desmoronou como um prédio em chamas, mas nas cozinhas dos guetos liquidados, nos barracões dos campos e nos vagões ainda rodando rumo a lugar nenhum, a guerra parecia não ter fim. A derrota se via nos ossos dos soldados alemães, nas cidades bombardeadas, nos relógios que já não marcavam as horas. E, no entanto, a máquina de extermínio não parava. Ela se tornava mais desesperada, mais cruel, mais caótica. Em janeiro, o Exército Vermelho avançou na Polônia. Os alemães começaram a evacuar Auschwitz. Não foi uma libertação imediata, mas uma marcha forçada. Dezenas de milhares de prisioneiros foram expulsos no frio do inverno, sem comida, sem abrigo, mais profundamente para dentro do Reich. Essas se tornaram as marchas da morte. Aqueles que caíam eram executados à beira da estrada. O gelo preservou milhares de corpos. Dentro de Auschwitz, quando os soviéticos entraram em 27 de janeiro, encontraram apenas alguns milhares de sobreviventes esqueléticos, fracos demais para caminhar. Eles descobriram depósitos cheios de objetos, pilhas de sapatos, malas com nomes pintados, toneladas de cabelos cortados, provas materiais do extermínio organizado como um inventário. Na Alemanha, o colapso era sentido em cada esquina. As cidades estavam em ruínas. Berlim bombardeada, Dresden em chamas, Hamburgo um mar de escombros e, entre essas ruínas, prisioneiros evacuados dos campos eram arrastados de um lugar para outro. Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald. Cada transferência era mais mortal do que a anterior. Em Bergen-Belsen, os barracões tornaram-se túmulos vivos. Sem comida, sem água, sem remédios. Os cadáveres enchiam os corredores. O tifo se espalhava como uma sombra. Quando os britânicos entraram em abril, encontraram dezenas de milhares de corpos empilhados e apenas um punhado de sobreviventes mal conscientes. Uma jovem morreu ali alguns dias depois, Anne Frank, cujo diário daria voz a uma geração reduzida ao silêncio. Em Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, as cenas eram as mesmas. Esqueletos vivos, crianças com o olhar vazio, cadáveres sem nome. Os soldados aliados fotografaram o que viam para que ninguém pudesse acusá-los de inventar. A máquina de extermínio havia se tornado errática, sem mais trens programados, sem listas organizadas, apenas improvisação, rancor, uma destruição frenética das provas, arquivos queimados, crematórios dinamitados, valas reabertas para apagar os vestígios, mas alguns objetos permaneciam. Montanhas de óculos, escovas de dente, utensílios de cozinha, cada um sendo uma testemunha. A propaganda silenciou. As rádios já não anunciavam vitórias, apenas apelos desesperados por uma resistência final. Os jornais repetiam slogans vazios. A população alemã via colunas de prisioneiros atravessando as vilas, via corpos à beira das estradas. Muitos desviavam o olhar, outros compreenderam tarde demais. Para os judeus que sobreviveram, 1945 não foi um triunfo, foi o vazio. Deixar um campo não significava voltar para casa. Muitas casas estavam ocupadas, destruídas, confiscadas. Os bairros judeus estavam desertos, as sinagogas reduzidas a ruínas. Aqueles que tentavam retornar à Polônia enfrentavam hostilidade, até mesmo pogroms, como em Kielce, em 1946. Sua pátria havia se tornado uma terra hostil. Nas cozinhas improvisadas dos campos de pessoas deslocadas, os sobreviventes compartilhavam seu pão com desconhecidos, procuravam nomes em listas, aguardavam notícias de suas famílias. A maioria nunca reencontrou os seus. Os aliados registravam, fotografavam, filmavam. O mundo viu imagens de cadáveres empilhados, de prisioneiros famintos, de fornos destruídos. Mas nenhuma câmera podia captar o silêncio que se seguiu, o eco das vozes ausentes, a ausência de comunidades inteiras.
Nas ruas de Berlim, a derrota se media pelos tijolos espalhados, pelos brasidos apagados, pelas bandeiras rasgadas. Em Varsóvia, restavam apenas ruínas. A cidade destruída, sua população judaica aniquilada. Em Budapeste, as sinagogas permaneciam vazias. Em Salônica, os bairros judeus haviam desaparecido. Em Vilnius, a Jerusalém do Norte havia se tornado um vazio. E, no entanto, alguns sobreviventes começaram a escrever. Eles mesmos, em cadernos improvisados, em pedaços de papel roubados, em diários íntimos escondidos. Suas palavras tornaram-se sementes de memória. Algumas crianças emigraram para a Palestina, outras para a América, outras permaneceram na Europa, carregando um silêncio impossível. Os avisavam que a guerra havia acabado, mas para eles, a guerra nunca terminou de verdade. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulou. Nas ruas de Londres, Paris, Nova York, celebrava-se. Em Berlim, havia ruínas. Nos campos libertados, havia silêncio. Os judeus sobreviventes não comemoravam, eles choravam. A guerra havia terminado, mas não a perda. Entre os 6 milhões de mortos, cada um tinha um nome, uma família, um lugar à mesa que nunca mais seria ocupado. A vida sob o regime nazista terminou nas cinzas, no silêncio, no vazio. E a parte mais devastadora não era apenas a dimensão da morte, mas os gestos cotidianos que a tornaram possível. Formulários, carimbos, filas de espera, olhares desviados, rádios ligadas, portas que se fechavam. Em 1945, entre as ruínas da Europa, o que restava eram sapatos órfãos, relógios parados, cartas nunca enviadas, objetos mais eloquentes do que qualquer discurso. A obediência já não precisava de ordens. Bastava olhar ao redor. O silêncio era a última testemunha. A viagem começou em 1933 com cartazes nas vitrines, com uma saudação obrigatória, com um banco fechando suas portas para um vizinho. E terminou em 1945 com cidades em ruínas, chaminés apagadas, mas ainda fumegantes, relógios parados em pulsos sem dono. Entre esses dois pontos se estendiam as vidas reais dos judeus sob o regime nazista. Vidas primeiro despojadas de seus direitos, depois de seu espaço, depois de sua voz e, por fim, de sua existência. O que mais dói ao olhar para trás não é apenas o fim, mas a progressão. Não foi imediato, foi cotidiano. Apenas um formulário, um carimbo, um olhar de rejeição, um cliente que parava de entrar em uma loja, uma criança forçada a sentar-se na última fileira da escola, um vizinho que fechava a porta quando passos ecoavam na escada. O extermínio era tecido por fios de indiferença, de silêncio, de rotina que pareciam inofensivos. As rádios repetiam slogans até que eles se tornassem a verdade oficial. Os teatros ensinavam as multidões a aplaudir em uníssono. As escolas educavam gerações a reconhecer o outro por meio de desenhos e mapas. A propaganda não gritava. Ela sussurrava com persistência até que a discriminação parecesse natural. E, no entanto, nas cozinhas judaicas, nos pátios dos fundos, nas sinagogas escondidas, uma vela ainda era acesa. A sopa continuava a ferver. Histórias ainda eram contadas às crianças. Resistir era também viver, afirmar sua dignidade diante da fome e da perseguição. Essa obstinação silenciosa faz parte integrante da história. Quando os guetos chegaram, quando as deportações começaram, quando vagões selados se encheram de corpos sufocados, o mundo olhou com incredulidade ou virou o rosto. As notícias existiam, mas se perdiam em palavras vagas. Reassentamento, transferência, trabalho no leste. A linguagem foi o primeiro disfarce do crime. O fim é conhecido: 6 milhões de judeus assassinados. Mas o fim não deve ocultar o processo, pois a tragédia não começou em Auschwitz. Ela começou muito antes, em cada gesto de exclusão, em cada silêncio cúmplice, em cada porta que se fechou. No final da guerra, o que restava eram objetos, pilhas de sapatos, óculos, escovas de dente, malas com nomes, objetos do cotidiano que falavam mais alto do que qualquer testemunho. Prova de que por trás de cada número havia uma vida,
uma profissão, uma casa, um lugar à mesa que um dia foi ocupado. O silêncio que se seguiu foi a última testemunha. Um silêncio feito de ausência, de vozes que nunca mais cantariam, de orações jamais repetidas, de ruas que haviam perdido seus vizinhos. Olhar para a vida real sob o regime nazista é ver o que pode acontecer quando o cotidiano se torna cumplicidade, quando os relógios medem a obediência, quando muros se erguem sem protesto, quando a fumaça passa a fazer parte da paisagem. Os rádios se calaram, as chaminés se apagaram, mas o eco permanece e nos lembra que a obediência já não precisa de ordens. Se esta história te inspirou, tocou ou ajudou a enxergar a Segunda Guerra Mundial sob uma nova perspectiva, ficaríamos honrados em tê-lo em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é apenas um simples clique, é uma forma de apoiar histórias mais impactantes, vozes esquecidas, mais verdade sobre o passado. Então, se você acha que essas histórias são importantes, clique no botão de inscrição e vamos continuar juntos essa jornada. E não se esqueça de deixar um comentário. Lemos todos eles e adoramos ouvir a sua opinião. Até a próxima, continue explorando a história com a Epicoar. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.